Boa noite, boa tarde, né? Eu já tô no boa noite, né? Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Vão me dizendo aí se o áudio tá bom, tá me escutando, Aline? Oi! E aí? Tudo bem? Vou botar um pouquinho mais pra cima pra ficar mais fácil de ver os comentários. Oi! Então, eu vou mandando uns aviõezinhos aqui para avisar o pessoal que estamos online. Vamos mandar uns aviõezinhos. Aqui já tá online. A Aline já entrou. Aqui, vamos ver. Aqui. Vamos mandando. Tá escutando bem. Ah, obrigada, Aline. Obrigada pelo teu retorno. Ó, tem gente entrando aqui. Só terminar aqui de mandar para quem me pediu. Aqui, só mais um momentinho. Vamos ver. Só mais um minuto. Aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Enviar. Ok. Estou enviando. Aproveitar para pedir para vocês que estão aqui também direcionar para mandar ali no compartilhar no triângulozinho que temos ali para compartilhar essa live, para a gente poder, né, espalhar para mais pessoas, né, o conhecimento sobre finanças, né. Hoje eu tô gaguejando hoje. Amor os brincos ali, as ordens quando quiser. Um brinco, olha, branquinho, argolinha. Vão entrando. Obrigada pela presença aí, pessoal. Então, eu vou começar falando sobre o Mindset, né? Eu sempre faço aqui uma abertura para dizer mais ou menos como é que funciona o projeto. Todo dia tem um profissional falando sobre uma área que a gente julga interessante a pessoa aprender, que são assuntos que a gente não aprende na escola. Não aprende durante a vida escolar e que provavelmente a gente vai precisar para poder desenvolver nossa vida profissional, pessoal, né? E ter uma vida mais plena, né? Nesta vida ainda. E, oi, linda! Oi, Dessa! Eu jurava que tinha alguém aqui. A live de hoje é importantíssima e necessária. Ela já sabe o spoiler do assunto. Hoje... Então, só para convidar vocês também para seguirem o Mindset e compartilhar para as pessoas que vocês têm próximas, porque todo dia tem um assunto diferente. Tem saúde, tem comunicação, tem desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, marketing digital, que é um assunto muito atual e muito necessário. Oi, Marcinha, chegando. Obrigada, pessoal, aí pela presença. Então... dá compartilha e aperta aí no coraçãozinho aí, né? Porque depois vocês esquecem de dar o curtir. Mas vamos ao assunto. O que nós vamos fazer de assunto hoje? Nós vamos aprender formas de organizar a vida financeira. A organização financeira é essencial para a pessoa conseguir atingir os seus objetivos pessoais financeiros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o assunto e dizer um pouquinho o que falam os autores, né, de alguns livros que eu li e outras pessoas que eu acompanho também. Formas de organização da nossa vida pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito, porque as pessoas têm um conceito de patrimônio, né? Enviem aviãozinhos, isso aí, aviãozinhos. Né, Dessa tem que mandar, isso é verdade, para as pessoas irem conhecendo o perfil do Mindset, né, que tá crescendo rápido e tá entrando gente nova aí para fazer palestra, tá ficando muito bom, já era bom, né, já tá ficando melhor ainda.
Então, essa parte da organização financeira, a gente tem que ter uma diferença assim do que é patrimônio e a diferença para ativo. Porque às vezes a pessoa acha que tem um imóvel financiado e acha que ele é um ativo. Isso é diferente. Ativos são bens que nos dão dinheiro. E passivos são bens ou qualquer outra coisa que nos tira dinheiro. Então, é essa diferença que a gente tem que ter nos nossos orçamentos. Como é que você vai colocar lá o que te dá renda e o que te tira renda. Então, às vezes a pessoa diz, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho isso, tenho aquilo, mas está financiado, é do banco, não é seu. Então, não é um ativo, é um passivo. Agora, se tu tem um imóvel que tu coloca ele para alugar, ele tá te dando renda, então ele é um ativo. E essa diferenciação, às vezes as pessoas não têm esse conceito que é diferente de patrimônio. Patrimônio eu tenho, mas é ativo ou é passivo, né? Tá me dando dinheiro ou tá me tirando dinheiro? Esse é um dos conceitos que para alguns pode parecer bem óbvio, mas né, não é para todo mundo, né, que é óbvio. Então, o objetivo da live hoje é eu explicar para vocês como é que faz para sobrar dinheiro, né? E a gente tem que entender essa diferença do quanto eu ganho de renda para o quanto eu gasto, para quanto sai de renda, tá? E o objetivo é sempre a gente conseguir fazer sobrar para conseguir investir e que esse dinheiro trabalhe para nós, em vez da gente estar dando dinheiro, juros para banco ou para outra forma de financiamento, a gente se planejar antes para que esse dinheiro lá, dormindo quietinho, sem a gente trabalhar, ele renda para nós. Então, esse é o objetivo, fazer o dinheiro trabalhar para nós. Deixa eu ver aqui. Para a gente fazer esse dinheiro trabalhar para nós, tem vários objetivos que a pessoa pode ter, né? A pessoa pode querer viver de rendimentos, ela pode querer que sobre dinheiro para poder ter uma reserva de emergência e não ter que gastar para mais quando acontece alguma emergência, e também para alcançar os seus objetivos, né? Porque a gente está sempre querendo alguma coisa, né? Então a gente tem objetivos. Vai ser um assunto para uma outra live também, porque eu quero falar sobre metas para vocês, sobre objetivos que a gente tem que ter, para a gente estar sempre motivado a organizar e manter essa organização financeira. A gente tem que ter objetivos para agora, de curto prazo. Eu quero fazer uma viagem agora no final do ano, no Réveillon, na virada do ano, por exemplo. É um objetivo de curto prazo. Tem objetivos de médio e longo prazo, que seriam os financiamentos maiores ou algum desejo que a pessoa queira ter, né? Então, a gente organiza a vida financeira para poder juntar dinheiro, para poder fazer acontecer esses objetivos também. Então, tem vários objetivos que a gente pode ter para querer organizar a vida financeira. E também, às vezes, a gente nunca fez uma organização financeira, nunca colocou no papel e não sabe aonde que está gastando mais ou qual é o problema que não está fechando a conta, né? Porque a conta é fácil, você não pode, né, gastar mais do que você ganha. Esse deveria ser, né, o cálculo mais óbvio, né, mais certinho da pessoa fazer. Eu ganho R$1.000, eu não posso gastar mais do que R$1.000. Só que não adianta só essa conta de não gastar, porque a gente tem esse imediatismo da gente estar sempre pensando no agora. Eu quero agora, eu vou comprar essa roupa agora, eu vou querer o carro agora, eu quero a casa agora, né? Então o cérebro da gente trabalha sempre nesse impulso do agora. Então a gente tem que começar a trabalhar essa mentalidade para a gente conseguir adquirir as coisas num futuro não muito distante, mas de forma que a gente gaste menos, porque se tu juntar dinheiro agora, esse dinheiro vai render e vai te dar juros, e esses juros vão te ajudar a chegar nesse objetivo mais rápido, né? Então, mais rápido do que se fosse um financiamento. A comparação, eu posso fazer também um vídeo, né, para fazer demonstrar para vocês, por exemplo, de um financiamento imobiliário. Se financiar um apartamento ou uma casa, por exemplo, para 35 anos, você vai pagar um valor.
E se você se planejar para fazer isso, juntando e juntar o rendimento que esses valores vão te dar, você consegue fazer gastando a metade do valor. Então, poderia ter 2 imóveis no lugar de ter um. Então, tem um custo da gente, né, não se planejar. Esse custo são os juros que a gente acaba pagando por querer as coisas agora, né? Tudo é questão do tempo. Se a gente quer agora, a gente vai pagar mais caro, a gente vai deixar de ter mais coisas futuramente por estar querendo as coisas agora. Deixa eu ver aqui, que mais que a gente tem que saber aqui. Saber quanto ganha, saber quanto gasta, né? E o que eu vim trazer para vocês hoje? Os métodos de algumas pessoas que eu acompanho, que são pessoas especialistas em finanças e tal, e pessoas que têm notoriedade, né, de falar em público e tal, que uma é a Natália Arcuri, que tem o canal Me Poupe, né? Ela não é especialista, mas ela tem uma equipe lá que é especialista nessa área, mas ela é um dos canais, maiores canais de finanças, né, atual. E eu sigo ela já faz vários anos. E o método de organização financeira que ela defende é o 70-30. Seria 55%, seria assim, 70% são as despesas, né, e os desejos, que eu vou dizer para vocês agora, e 30% para investimento. De todo o dinheiro que você ganha, da renda que você tem, 30% ela defende para investimentos, tá? 55% seriam para as despesas essenciais. E despesas essenciais nem sempre vai ser as mesmas despesas para todas as famílias ou todas as pessoas, porque o que é essencial para mim talvez não seja essencial para ti. Então, ela defende, né, 55% para essenciais, 5% para educação, porque ela julga que tem que ter sempre 5% no mínimo para a pessoa sempre estar fazendo algum curso e estar evoluindo para poder também evoluir a renda e aumentar de renda para poder fazer melhor, né, esses investimentos. E 10% seria livre. Então, 55, 60, 70, né? Livre seria para torrar mesmo, tipo, o que tu quiser, né? Do que tu tiver de desejo imediato, seria esses 10% da sua renda. Pode parecer meio ruim, assim, de chegar nesses 55%, né? Porque eu sei que a maioria das famílias brasileiras não tem essa mentalidade de o que é essencial que eu deveria, que eu digo no caso, né? Seria despesa com moradia, despesa com alimentação, né? Tudo que é essencial para viver, né? No caso. E alguma despesa de transporte. Em algumas famílias pode ser a escola dos filhos, pode ser vestuário, para outras famílias pode não ser essencial. Uma assinatura no Netflix pode ser essencial para pode não ser essencial para outro. Então, você tem que pegar todas as suas despesas, somar, eu ganho tanto. Até para os autônomos, né, que não tem uma renda fixa, tem que estar sempre acompanhando, assim, tudo que recebe de renda, né? E fazer uma média. No caso dos autônomos, se faz uma média e se pega pelo mínimo de valor que a pessoa recebe. E os extras seriam extras, aí a pessoa pode vir a gastar depois e tal. Mas quando ela faz uma média do que ela ganha sempre, o cálculo de orçamento para uma pessoa autônoma é sempre pelo mínimo que ela já recebeu, de média, né? E colocar no papel todas as despesas que a pessoa tem. Inclusive as despesas de, passei na padaria, peguei um pãozinho, passei não sei aonde, peguei outra coisa, porque essas pequenas coisas, às vezes elas somam bastante no final do mês, tá? E isso é o que defende também o Gustavo Cerbasi, é outra pessoa que, no caso, esse é um escritor, ele é também consultor financeiro, mais antigo, assim, ele trabalha há muito tempo com isso, ele tem vários livros publicados, para quem não conhece o Cerbasi, tá? E ele defende que a pessoa tem que ter no mínimo de 10 a 20% em investimentos. E aí também fala da mesma forma, né? Para cada pessoa tem um padrão de despesas, no caso, né? O deles ele colocou aqui como exemplo, tá? Também defende colocar tudo no papel e acompanhar por no mínimo 1 ou 2 meses tudo que tem de despesas, né?
no papel para a pessoa ter noção, né, visualizar mesmo o que ela tem de despesas, porque às vezes a pessoa acha, eu gasto R$1.000, mas na verdade vai colocar tudo no papel, ela gasta 1.500, né? Então é bem difícil da pessoa lembrar de tudo que gastou, né, diariamente. Assim, eu gastei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e lembrar de tudo isso é meio difícil, né? Então ele defende também colocar tudo no papel. No caso dele, ele defende colocar em planilha de Excel. Às vezes as pessoas não têm esse costume de usar planilhas, né? Até porque ligar o computador, abrir a planilha e colocar ali não é uma coisa muito prática e muito rápida de fazer, né? Eu não faço em planilha por causa disso. Eu acho que é muito trabalhoso, muito demorado, né? De fazer esse tipo de coisa. E aí ele colocou aqui alguns exemplos de despesas, tá? Despesa com habitação, IPTU e aluguel. Aluguel é uma despesa mensal, né? Mas IPTU é uma despesa que vem uma vez por ano, que geralmente as prefeituras elas permitem que tu pague ou em uma vez ou parcele, mas seria interessante, porque eu acho que às vezes tem um desconto, né? Da pessoa já projetar que isso vai ser uma despesa mensal. Dividir isso por 12 e já projetar para o próximo ano, né? Ter sempre essa despesa como calculada. Até porque nem todo mundo é CLT que vai ter um 13º, por exemplo, para receber no final do ano e fazer essa quitação. Então tem que sempre projetar esse tipo de despesa também mensalmente. Despesa com saúde, plano de saúde, consulta médica, né? No caso, a gente nunca sabe quando é que a gente vai ter uma despesa dessas, né? Mas a gente sabe... Ó, a Glaura ali colocou. Anotei meus gastos uma vez e tomei um susto que nunca anotei. Olha, você vai colocar na ponta do papel, às vezes a gente se assusta mesmo, né? Eu tenho Excel no celular, além do PC, com todos os meus gastos e contas. Parabéns, Aline, olha, é exceção. Porque as pessoas geralmente elas não anotam. Tem alguns aplicativos também, né, que são recomendados para despesas, para controle financeiro, né? Até eu posso ver e colocar depois na descrição ali que eu não vi o nome do aplicativo, que são ótimos para quem tá sempre no celular, né? Vai lá e coloca uma despesa e na hora ali no celular também ajuda, né? Mas é muito importante colocar tudo no papel para ter a noção do quanto que está se gastando, tá? Outro exemplo aqui, despesa com transporte, combustível, que hoje tá, né? Tá muito caro, né, a gasolina, né? Para quem paga estacionamento também é uma despesa, e IPVA também é uma despesa anual para quem tem veículo, né? Então já deveria projetar isso mensalmente para juntar esse dinheiro e pagar à vista, porque tem desconto para pagamento à vista, né? E já é uma forma de economizar um pouquinho, né? Despesas pessoais também é outra coisa que a gente não costuma colocar na ponta do lápis, tipo unha, cabelo, academia até que geralmente é uma despesa mensal, a gente costuma lembrar, mas essas coisas esporádicas que não tem um dia certo, por exemplo, né, esses cuidados, homem corta cabelo, faz barba, né, esse tipo de coisa a gente tem que colocar também na ponta do papel. Educação, escola, quem faz faculdade, se a faculdade paga, e se tem matrícula, né, quando que é a rematrícula, esse tipo de coisa. Despesas com lazer seria o que eles defendem, os 10%, que seria cinema, passeios, né? Despesa com lazer, ele também julga viagens. Outras despesas seria tarifas de banco, né? Gorjetas, aqui eu acho meio... não tem como a gente projetar muito, mas tarifas de banco é uma coisa que pode ser revisada, né? Essas tarifas também não é tarifa, assinaturas e serviços de telefonia podem ser revisados também, né, anualmente, depois que passa a fidelidade. Geralmente tu consegue negociar com esses prestadores de serviço para conseguir reduzir custos, né? Então esses aqui seriam os exemplos. Aqui outra pessoa que eu tenho de conhecimento e eu li já o livro, né, que é o Primo Rico, o Thiago Nigro, né? Ele também defende que as despesas essenciais devem chegar perto dos 50%, as não essenciais 10%, 10% livre, que seria essa não destinada, que a qualquer momento a gente pode pegar e torrar, né? E 30% em investimentos.
Aí eu pergunto para vocês assim, fala, 30% do meu salário eu vou guardar para investimentos, isso é muito difícil se eu não faço isso já agora, né? Se a pessoa já não tá fazendo. É muito difícil chegar nesse percentual. Mas assim, ó, só para dar um exemplo para vocês, a pessoa, por exemplo, ela pensa em trocar de carro, por exemplo, né? Então, se tu vai trocar de carro e vai ir numa concessionária ou numa revenda, né? Eles te oferecem um financiamento. Esse financiamento pode chegar até 30% do teu salário. Se tu não tiver outras, né? Comprometimentos já nele. Então, esses 30% é o mesmo que poderia ser o dos investimentos, porque o carro ou um financiamento pode ser considerado esse teu desejo de investimento. Que eu falei lá, né, que nesse planejamento tu vai juntar o dinheiro para fazer e atingir esse objetivo que você quer. Então, ter uma parcela de um carro é aceitável, né, mas 30% de investimento não é aceitável, né, então às vezes a gente tem que ir substituindo esse tipo de desejo que a gente tem do imediato de agora. Então, se tu já tem, né, um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo, ok, aí provavelmente tu não vai conseguir fazer esses 30% de investimento. Mas você tem que sempre pensar que, por exemplo, se eu ganho 5 mil reais, eu não ganho 5 mil reais, eu ganho 4.500. Esse tem que ser mais ou menos o pensamento da pessoa, que sempre seja para menos o que eu ganho. Porque aí esses 500 reais, no caso, que seria a diferença, seria já para o investimento. Outra forma também da gente começar a investir, começar a fazer aplicações e tal, é sempre fazer ela primeiro. Primeiro de tudo, recebeu o salário, recebeu a renda lá, separa esse valor que é do investimento, já faz a transferência, se é para uma corretora ou se já faz o investimento, se já é direto no teu banco, e depois tu vai pagar as contas. Por que essa mentalidade de fazer primeiro? Porque fazendo primeiro os investimentos e sobrando só o outro valor, talvez tu não gaste tanto quanto tu gastaria se tu deixasse o investimento por final. Eu acredito que se tu tá fazendo investimentos para metas tuas, para atingir objetivos de vida, né? E isso tem que ser o teu primeiro objetivo, pagar a ti mesmo. Pagar o teu desejo, pagar o teu boleto, né? Que a gente diz, paga o teu boleto primeiro, a tua aposentadoria, é o teu desejo, a tua viagem, o teu carro, que tu tem que pagar primeiro. E aí depois tu faz o pagamento das despesas, se é um aluguel, se é um condomínio, se é luz, água e tal. E depois o que sobrar é o que tu vai gastar, entende? Vai mudando essa forma de fazer, nem que seja aos pouquinhos. Eu não tenho nenhum investimento agora, nunca comecei a investir, né? Separa 50 reais. O Tesouro Direto, que é o investimento que se faz emprestando dinheiro para o governo federal, a gente já consegue fazer investimentos a partir de 30 reais. Então, é uma questão de tu conseguir, né, ir organizando e te acostumando a fazer isso, né? Então, essa parte de organização financeira, tu pode pegar... Só recapitulando, né? Tudo que eu falei, às vezes eu não junto uma coisa na outra, vou falando e não junto, né? Mas só recapitulando. Ou tu coloca as tuas despesas numa planilha, um Excel, ou pode ser no aplicativo de celular, né? Que tem os aplicativos para organização financeira. E tem um outro método também que o Serbasi defende, a Nath também defende, que seria a regra dos envelopes. Se tu não consegue te organizar tendo só o dinheiro na conta corrente ou com o cartão de crédito, que às vezes a gente se perde com o cartão de crédito, eles recomendam que tu saque o dinheiro em espécie mesmo, e separe ele em envelopes, conforme as tuas despesas. Então, eu tenho o aluguel, água, luz, telefone, e vou separar minhas despesas para lazer, tipo, para sair para comer, por exemplo, para ir no cinema, para fazer algum lazer, e os investimentos. Tu vai separar tudo isso, cada um num envelope separado, com o nomezinho ali, coloca ali, que esse aqui é para aluguel, esse aqui é para comida, esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo, vários envelopes. E aí, o que vai acontecer? Durante o mês, tu vai tirando o dinheiro ali, pagando as contas. O investimento, tu nem tira da conta, né? Tu já faz, porque precisa ser através de um banco. Todo o investimento é através de banco.
Então o investimento tu já deixa ele lá separado e não saca o resto e separa nos envelopes. E aí, conforme tu for gastando o dinheiro de um lugar, tu já vai vendo que o dinheiro tá sobrando ou que tá acabando. E isso vai trabalhando também na nossa cabeça, assim, ó, eu tô vendo que ali só sobrou tanto, só sobrou R$50, então eu tenho R$50 para viver até o final do mês. Então é uma forma de tu visualizar e o cérebro entender que agora tem que dar uma seguradinha nas rédeas ali. Então, ó, o Norton também tá ali, ó, a Beli Soares também entrou, obrigada pessoal, a Andréia Pereira também tá ali, obrigada gente, a Glaura também entrou, ó, a Daia, Inky Uruguaiana, obrigada pela presença aí pessoal. Então aí, onde que eu tava falando? Dos envelopes, né? Então aí quando vai acabando o dinheiro, tu vai se dando conta que tu tem que dar uma segurada a mais. Caso aconteça assim, eu vou precisar, a conta de luz deu um pouco mais esse mês, aí tu vai tirar lá de outro envelope, por exemplo, do lazer, por exemplo, e vai cobrir essa despesa. Aí tu vai saber que tu vai ter que gastar um pouco menos na área de lazer. Então é uma forma de visualizar. Se tu não consegue ver pelo aplicativo do teu banco, ou tu não consegue te organizar pelo aplicativo ou por planilha, faz essa parte dos envelopes físicos. Coloca dinheiro dentro dos envelopinhos lá, guarda num lugar bem escondidinho, né? Para não correr o risco de ninguém lá e tirar o dinheiro dos envelopes. Mas é uma forma de tu te educar, e aí conforme o tempo vai passando, talvez tu não precise mais fazer isso, porque o teu orçamento vai estar organizadinho. É um método de fazer isso aí também. Em outra live também eu vou falar sobre o cartão de crédito, que o pessoal me pede bastante sobre como utilizar de forma correta o cartão de crédito, porque ele é o nosso vilãozinho e pode ser nosso amiguinho, né? Se a gente souber usar ele bem, ele pode ser muito benéfico para nós, mas também se a gente não souber utilizar o cartão de crédito, ele pode nos ferrar, né? Então, essa parte de utilizar o cartão de crédito para todas as despesas também é uma forma de tu te limitar. Tem que colocar limites para cada despesa tua. O aluguel, comida e tal, talvez tu já consiga saber exatamente o que tu gasta, mas os gastos extra, no caso, o nosso lazer, né, é o que acaba a gente sempre gastando uma coisinha aqui, outra coisinha ali no cartão de crédito, provavelmente, e aí quando chega no final do mês é que a gente vai ver quanto é que gastou. E na verdade tu tem que ir acompanhando isso antes. Em outra consultoria que eu fiz, consultoria pessoal, né, de orçamento pessoal, a pessoa optou por continuar utilizando o cartão de crédito, só que aí ela colocou um limite global. Eu só posso gastar até R$1.000, por exemplo. R$1.000 de cartão de crédito, porque eu já tenho as outras despesas, ela somou e reservou a parte do investimento. Então ela sabia que ela não podia passar de tal valor no cartão de crédito, e ela começou a acompanhar o aplicativo do próprio cartão de crédito dela para saber quanto que ela ainda poderia gastar. E tem funcionado assim, tá? Esse é uma outra forma, né, de acompanhar o orçamento financeiro pessoal. No geral, é isso que a gente tem que fazer. É ganhar mais e gastar menos. São a única forma da gente conseguir investir, conseguir se organizar e realizar os nossos objetivos. É isso aí. A gente não pode gastar mais do que ganha. A gente tem que ganhar mais e gastar menos. Esse é o conceito ideal. Mas se tu não tá nessa situação, né? Não tô nessa situação de que eu gasto menos, né, do que eu ganho. Então, duas formas. Ou tu vai ter que organizar isso aí e eliminar o que não é essencial para ti, elencar coisas que tu julga que seja assim essencial. Eu não abro mão de ir no restaurante 2 vezes no mês, por exemplo, né? Pode ser, de repente a pessoa tem até mais do que isso, né? Mas é só para dar um exemplo. Eu não abro mão de ir no salão 1 vez por semana. Tá, mas tu não pode ter tudo ao mesmo tempo. Nós não somos crianças mimadas que temos que ter tudo o que queremos a hora que nós queremos. Não, né? Então, assim, a gente tem que colocar tudo no papel, escolher o que é essencial para nós, para poder eliminar despesas que não são tão essenciais para nós. E tem que escolher alguma coisa que te faça feliz imediatamente, porque a gente tem que se manter motivado. Não adianta tu querer fazer tudo drasticamente lá, eliminar todas as despesas, tudo que te faz feliz, e aí tu vai achar que a organização financeira é uma droga, porque só te faz infeliz, tu não consegue fazer nada, né? Então,
tem que ter um bom senso, né? Escolher o que tu pode nesse momento eliminar de despesas para conseguir ir organizando tua vida financeira. Ou então, né, isso se chama, né, viver um degrau abaixo do que a gente ganha, né? Viver um degrau abaixo é exatamente isso. Eu ganho 5 mil, mas na minha cabeça eu não ganho 5 mil, eu ganho 4.500. Eu poderia gastar até os 5 mil, poderia, mas eu vou viver um degrau abaixo para me sobrar um dinheiro para a gente poder fazer, atingir esses objetivos. Esse é uma parte que tu pode viver, um degrau abaixo. Mas se tu não tá, né, não consegue reduzir despesas ou já reduziu tudo que podia, então a outra alternativa é tu ganhar mais. Então a pessoa vai ter que, né, você vai ter que verificar o que tu consegue fazer de renda extra. Né, um outro assunto que eu vou trazer aqui para vocês vai ser sugestões de renda extra, né? Porque hoje em dia, pela internet, a gente vê, né, as pessoas fazendo e se virando, né, para conseguir ganhar mais, né, ou ter pelo menos o básico, mas fazendo uma renda extra é uma forma de fazer sobrar. Então, se tu não consegue eliminar despesas, né, você tem que ganhar mais. E tem que se descobrir o que tu sabe fazer, o que tu gosta de fazer para conseguir ter renda extra. E às vezes fazer até o que a gente não gosta muito, né, temporariamente para poder se organizar. Então é uma outra forma, ou reduz despesa ou dá um jeito de ganhar mais. É isso aí que a gente tem que fazer para poder equilibrar, tá? Então acho que seria aqui, deixa eu ver, estipular as alterações de consumo, novas escolhas. E as escolhas todas de investimento, como eu já falei para vocês, tem que ser de acordo com a meta de vocês. Cada tipo de investimento vai ser direcionado para um tipo de meta. Se é para curto prazo, é um investimento de curto prazo. Se é para longo prazo, o investimento também é para longo prazo, porque vai te dar maiores retornos. E eu vou fazer uma outra live também, colocando esse assunto mais em detalhes também, né? Tá? E por que a gente também tem que sempre juntar um pouco de dinheiro? Às vezes a pessoa, não, mas eu vivo bem com o que eu tenho, não preciso juntar, eu já estou satisfeita, né, com o que eu ganho agora e estou organizada. Mas não junta nada, por exemplo, né? Por que a pessoa tem que ter uma reserva de emergência? Porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai ter uma despesa grande que vá desorganizar as nossas finanças. Tem que sempre pensar assim, eu sou CLT, mas eu posso perder o emprego. Eu tô muito bem hoje, mas eu posso ter uma doença na família ou alguém se acidentou, alguma coisa que vai me dar uma despesa médica grande. O carro, por exemplo, eu não tenho seguro do meu carro, por exemplo, é um risco grande que a gente tem, né, de bater num outro carro e o carro ser muito mais caro que o teu, por exemplo, é outra possibilidade de emergência que a gente tenha. Então é sempre interessante que a pessoa tenha uma reserva de emergência primeiro, né, para depois começar a investir. E aí a gente tem que estipular também qual é o valor que a pessoa tem que juntar para depois ir para outros investimentos mais, digamos, para render, né, para fazer o dinheiro multiplicar. A Laura disse, pode quebrar um dente. Olha aí, a maioria dos planos de saúde, porque eu sei, pelo menos, né, tu tem que fazer um plano extra para ter um plano de dentário, né, e pode ter uma despesa de um dente, pode ser, sim, uma prótese ou alguma coisa assim, que é um custo, né, e provavelmente tu não vai ter dinheiro para pagar, assim, do teu salário na bucha de uma vez só, né. Então, às vezes, a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. E tudo que a gente quer evitar é de ter que fazer algum empréstimo e ter que gastar mais do que deveria, pagando juros, porque não se organizou e não tinha nenhuma reserva, né? Sempre pode acontecer alguma coisa, sempre pode acontecer. Então, só que a gente nunca sabe quando. Então, a gente tem que estar preparado, né? E é bem caro. Provavelmente é bem caro. Eu acho que deve ser assim. Nunca quebrei um dente, mas deve ser. Até essas próteses e tal, eu acredito que deve ser muito caro. Mas, né, a gente tem que estar preparado para essas coisas também, né? Então, as nossas escolhas todas, elas têm consequências. Então, tudo que a gente faz hoje vai ter uma consequência amanhã. Se a gente não se organizar hoje, provavelmente a gente pode cair numa dessas de ter uma emergência e ter que se desequilibrar e contratar um empréstimo ou alguma coisa assim posteriormente. Então, seria bom que a gente se organizasse antes também por causa disso.
Deixa eu só tomar um golinho d'água que eu tô um pouquinho sem voz hoje. Então, acho que seria isso aí. Em resumo, organizar, colocar tudo no papel ou em algum aplicativo ou em planilha para saber o que se ganha, né? O que se ganha e o que se gasta. Ó, Aline, ó. Quando preciso de algo urgente, pego da poupança e vou me devolvendo parcelado sem juros. Isso aí também. Mas aí, futuramente, Aline, tu me acompanha, porque a poupança é o que dá menos rendimento hoje. É o mais prático, mas é o que rende menos. E aí, futuramente, a gente vai falar sobre os investimentos, né? Para quem não viu as outras lives, a minha primeira live que eu fiz aqui, a gente tem uma evolução, uma escadinha financeira que a pessoa, né, vai acompanhando. Eu comecei falando lá dos endividados e tal, a pessoa que tá num extremo, e aí a gente vai evoluindo os assuntos, né, para a pessoa ir aprendendo, para quem não sabe investir, até a gente chegar lá no quem já tá sabidão, né, dos investimentos também, para poder ajudar todo mundo. Mas o que vocês tiverem, assim, de dúvida, se quiserem me perguntar alguma coisa, manda no direct, manda no meu perfil pessoal também, lá tem alguns conteúdos, as lives também estão lá, eu baixei lá também. A live vai ficar salva aqui, vou tentar gravar, né, porque o Instagram às vezes ele cai e a gente não consegue. Mas eu tenho conseguido salvar todos os vídeos aqui, né, no Mindset. Ó, a Aline quer aprender a investir, muito bem, muito bem. Ó, o Jorge, uma herança nunca aparece, só aparece conta surpresa. Né, a gente não tem a emergência é sempre de despesa, nunca é uma surpresa assim, um tio lá que não tinha parente me deixou uma herança. É difícil de acontecer. Eu nunca vi, na verdade, acontecer alguém de receber uma herança e não saber que essa pessoa ia deixar pra ela também, né? Poderia acontecer, ia ser muito bom, né? Mas às vezes a pessoa também nem sabe o que fazer com o dinheiro quando recebe um dinheiro assim, tipo um BBB da vida, né? Não sabe investir, quando vê, torra todo o dinheiro lá e não compra casa, compra carro, compra isso e daqui a pouco não tem nem como sustentar tudo que comprou, né? Então tem que saber um pouquinho, né, de organização financeira, das contas. Também quero aprender a investir, a Liliane falou. Muito bom, me acompanha aí que eu vou ir ensinando para vocês também. Então, pessoal, o recadinho que eu queria dar é esse hoje das organizações, de saber as suas despesas, saber quanto ganha, quanto se gasta, o que se deve fazer, né, reduzir as despesas, o que não é essencial, manter o que te faz feliz, pelo menos alguma coisa, você tem que ter alguma coisa imediata que te faça feliz, não vai eliminar tudo de uma vez só, tá? Ações drásticas às vezes são necessárias em alguns casos, mas não necessariamente em todos, né? Ou então também ganhar mais, fazer uma renda extra, né? Descobrir outras formas de ganhar dinheiro também para poder equilibrar essas finanças. Me pediram também para eu dar uma indicação de livros, né, sobre finanças, e como eu já li vários assim sobre isso, eu venho trazer para vocês aqui um livro que eu achei bem básico, é uma leitura bem rápida, tá? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Aqui vai provavelmente aparecer ao contrário para vocês, mas a capinha é essa. Ele tem 100 e poucas páginas, ó, tem 157, uma leitura bem fininha, que ele passa o conceito, né, da sabedoria daquele povo. A Babilônia era o local mais rico que tinha naquela época, naquela região, e aqui ele conta a história de como as pessoas faziam para ter dinheiro naquela época. E uma das coisas que me gravou bastante nesse livro aqui foi que ele defende que a pessoa tem que ter no mínimo 10% de tudo que ela ganhava lá das moedinhas e tal. Ele conta na época lá mesmo, guardar uma parte do que se ganha, de qualquer coisa que se ganha, guardar no mínimo 10%. E ele coloca aqui também um outro conceito de por que guardar, porque aquela história do cavalo passar encilhado, sabe? Tu tem uma oportunidade na tua vida que passa pronta para ti ali, e tu tem que estar preparado para agarrar. Por exemplo, alguém conhecido teu te convida para fazer parte de uma sociedade.
Se tu não tem nada de dinheiro, tu não consegue trabalhar naquela área, ou não consegue colaborar, tu não vai ter esse convite para ti. Ou vai ter e tu não vai conseguir participar disso, por exemplo, entendeu? Se tu tem um dinheiro guardado, pode ser que surja um negócio, ou tu enxerga em algum lugar e tu vai conseguir investir nisso aí. Ou investir num curso, num conhecimento para te desenvolver e conseguir fazer uma outra renda. Então, esse conceito que ele passa aqui também desses 10% para poder aproveitar as oportunidades, ele coloca aqui que ele fez vários negócios assim, dessa forma, tendo um pouco de dinheiro guardado para poder aproveitar as oportunidades. Então, esse aqui é a minha indicação de hoje, que é o livro mais básico, assim, para quem está começando. É um livrinho básico, uma leitura bem gostosinha de fazer, tá? Então, o meu recado de hoje era esse, pessoal. Muito obrigada por a presença de todo mundo aí. A Liliane Schiaffini entrou também, a Silvia entrou também, a Gabi, Jaque também. Jaques, muito obrigada pela presença de todo mundo. Acompanhem aí o conteúdo. Amanhã é o Jorge que está com desenvolvimento pessoal. Amanhã é domingo, é Dia das Bruxas, né? Feliz Halloween para todo mundo e obrigada por me acompanharem aqui no Mindset, ok? Obrigada, pessoal. Até mais.